Um vídeo aqui sobre alimentação elétrica de equipamentos vintage. Esses equipamentos são de uma outra época, onde o Brasil tinha uma rede elétrica diferente da rede de hoje em dia, rede de 110 volts nominal. Hoje em dia isso foi mudado para 127. Isso acaba gerando muitos problemas, porque essa tensão a mais que existe hoje em dia nas tomadas acaba degradando eles, tirando o tempo de vida deles. Aqui onde eu moro é uma situação mais fácil, porque aqui é 220 volts. Então, esses transformadores, esses equipamentos vintage, eles eram feitos simetricamente. Então, eram duas bobinas de 110 volts, que quando ligadas em série, dava 220 volts. Então, a gente podia ligar o equipamento em uma tomada de 220 volts. E com as bobinas em paralelo, do transformador de alimentação, ele podia ser ligado em 110 volts. Então funcionava perfeitamente, sendo a tomada com uma tensão que era o dobro da outra. Então os transformadores também eram pensados nessa situação. Porém hoje em dia, com a normatização da rede 127, isso não é mais a metade do 220, é muito mais do que a metade do ponto de vista do equipamento. Então isso dificulta a construção de bons transformadores, porque o transformador que é feito para 127 e 220, ele tem que ser, por exemplo, 3 fios. Então quando a gente liga ele em 127, a gente não está aproveitando todo o enrolamento, o outro enrolamento de 220. Então a gente só está usando metade do primário, então o fio tem que ser mais grosso, então gera um monte de problemas de cálculos até, um aproveitamento pior do transformador hoje em dia quando ele é feito 127 e 220. Então uma coisa que eu posso recomendar aqui no meu canal é a utilização de equipamentos que estão sendo, digamos, descartados, como esses estabilizadores de tensão. Vários deles foram feitos na versão de saída 115 volts ou na versão de saída 110 volts. Vejam aqui, ó, 110. Então, se a gente procurar, encontra. São equipamentos que não servem mais para o uso que eles foram feitos, que era para informática. Muita gente já não usa mais estabilizador. Então, vai ter muitos desses aqui com essa especificação. Tensão de saída 115 ou tensão de saída 110. Ou até, num caso mais extremo, tensão de saída 117. A gente pode usar para alimentar os nossos vintages, tá? Eu vou mostrar aqui como funciona um estabilizador desses, para a gente ver que dá tranquilamente para ser usado. A gente tem que ter atenção, porque já são equipamentos de uma certa idade, e dentro tem uma plaquinha, tá? E essa plaquinha tem um capacitor, que é a fonte, o capacitor da fonte do processador aqui do estabilizador, e geralmente esse capacitor acaba inchando e o estabilizador começa a enlouquecer. Então a gente tem que trocar o capacitor lá da fontezinha do estabilizador, tá? Tanto faz esse de plástico, esse de metal, para evitar que esse capacitor esteja com algum problema. Então é melhor já, antes de começar a usar o estabilizador, já trocar o capacitor que tem lá dentro na placa. O maior capacitor que tem aqui na plaquinha desses aparelhos, geralmente é 1000 por 16 volts, alguma coisa assim. Então é bom já começar trocando ele para que ele consiga medir corretamente a tensão de entrada e de saída. Então é assim que ele trabalha, ele compara as tensões de entrada e saída e ele muda o tape do transformador através de relés. Eu vou fazer uma simulação aqui para mostrar a atuação deles, tá? Esse aqui é um bem antiguinho, de uso de informática. Diz aqui que ele é 1000 watts, tá? Acho um pouco difícil, se bem que ele é bem pesado, tá? Esse aqui diz 300 VA, dá tranquilamente para alimentar um bom vintage, um bom receiver com 300 VA, porque 300 VA é bastante, tá? Claro que não dá para tocar festa usando um estabilizador aqui de 300 VA, tá? Não vai ligar, por exemplo, num gradiente Model A1 que consome 1100 watts, tá? Então esse aqui não suporta um A1 tocando a toda a potência, mas para escutar baixo dá para ligar isso aqui tranquilamente num amplificador grande até, que não vai ter problema. Claro que se a gente começar a puxar muita potência do amplificador,
o transformador vai aquecer e vai começar a sair cheiro de queimado. Tá? Então, sai muito cheiro de queimado até que realmente aconteça alguma coisa. Quando a gente está extrapolando um pouco essa potência de saída. Tá? Então, o verniz que tem ali dentro vai começar a largar cheiro e a gente vai perceber que está extrapolando a potência do estabilizador e aí tem que pegar um outro com um pouco mais de potência, se for o caso. Bom, eu montei aqui uma situação de uso onde eu estou alimentando esse estabilizador aqui com 127 volts, tá simulando a tensão das cidades que estão com essa tensão nas tomadas. Tá? E aqui no outro multímetro está mostrando a saída. E a saída desse equipamento aqui, ó, essa tomada aqui, está ligada aqui no meu Model 80. Tá? Então vejam só. O estabilizador tem a função de estabilizar. Então ele tem um range de tensão onde ele estabiliza e larga a tensão nominal dele. No caso aqui é 110, tá? Mas tem uma certa tolerância. Vou mostrar aqui, conforme eu girar o estator aqui do varivolt, eu vou variar a tensão de entrada, que é essa da esquerda, e vejam o que vai acontecer na tensão de saída. Por exemplo, uma cidade que tem 127 volts, em alguns momentos ela pode estar com 110, por exemplo, aqui ó. Ó, ele trocou de relé, deu estalinho. Então vamos fazer uma situação aqui que a cidade, o bairro, por exemplo, a tensão está baixa porque o consumo está alto. Então, ó, entra 110 e ele coloca aqui no nosso vintage 109. Agora a gente vai para o outro lado. Digamos que a tensão de entrada, a tensão da rede está subindo. Então, por exemplo, está chegando 115, ó, 116 e está saindo 116 aqui do nosso estabilizador. Então está normal. O Model 80, por exemplo, aqui ele é 110 220. Então 115 está dentro da tolerância porque é 10%. Então, em tese, um aparelho de 110 volts ele suporta 10% a mais e 10% a menos. Então olha só, está dentro. Vou continuar subindo aqui a tensão. Ó, vai chegar lá no 120. Tá? Os dois, entrada e saída estão com 120. Vamos simular que a tensão continua subindo. Ó, chegou lá em 122 na saída e ele baixou para o outro tape que ele tem. Baixou para 109. Tá? Eu vou continuar subindo aqui. 127 tensão nominal de rede, sai 113 do estabilizador. Vou continuar subindo agora por um caso extremo, tá? Então olha só, 132, o estabilizador está largando 117. Vejam que sem o estabilizador já estaria entrando 132 volts no vintage. Ó, 135, o estabilizador está segurando a onda, digamos assim, está largando 120 volts. Aqui é o máximo que o varivolt consegue ir, 137 volts se eu conseguir, e está saindo aqui do estabilizador 121 volts. Então vejam que se não fosse o estabilizador, o vintage lá já estaria recebendo 137 volts. Isso já significa capacitores inchados, corrente de bias super alta, transformador de força fazendo ruído, tá? Aquecendo, inchando capacitores da placa. Então várias coisas acontecem nessa situação aqui, onde a rede 127, se a gente fizer a continha, 127 mais 10%, o 127 pode chegar a 140 volts, arredondando. Tá? Então é válido a gente ter um estabilizador, desde que ele esteja funcionando bem, tá? Porque ele já vai ser um livramento para o vintage. Tá? Tem estabilizadores que têm um range maior, então eles conseguem regular com mais eficiência. Então, por exemplo, esse aqui talvez tenha 2 relés aqui dentro. Tem estabilizadores com 3 relés, então eles vão conseguir fracionar mais essa tensão e vão conseguir achar um tape mais adequado para ligar a saída. Então o transformador ali dentro tem tapes de saída
e ele vai conectando esses tapes de tensão diferente aqui na tomada de saída. A gente tem que ver também um que tenha essa opção aqui, que ele possa entrar 110 volts, no caso aqui é nominal, tá? Possa entrar 110, isso aqui é a tensão de entrada. Então não adianta ser só a entrada 220 se a cidade é 127. A gente tem que achar um estabilizador que tenha a possibilidade de entrada conforme a nossa rede, tá? A rede 220 ela é muito mais difícil de ter esses problemas, porque que a rede 220 ela trabalha com menos corrente, então a queda nos fios é menor, então é muito mais fácil de uma rede ser mais estável em 220 volts. Outro detalhe é que o aparelho pode ser 127 220 ou pode ser 110 220. Veja que o 220 está sempre certinho, que todos os equipamentos vão ter essa opção. Tá? Equipamentos que têm duas tensões vão ter o 220. A outra tensão pode ser o 115, 110, 117, 120 ou 127. Mas o 220 é certo para todos os equipamentos. Tá? Todos os equipamentos que têm a possibilidade de 220, não é outra tensão, não é 240, por exemplo, é 220 mesmo. Tá? Se eu virar aqui o Model 80, a gente vai ver lá a chavezinha atrás dele, 110, 220. Tá? Nesse momento ele está com a chave no 110. Então vejam o quanto esse estabilizadorzinho aqui está segurando a onda, ó, ele está meio que vibrando, tá? Então ele está recebendo bastante tensão e ele está aí fazendo o papel dele, tá? De manter a tensão de saída num nível mais adequado ao equipamento. Então aqui está passando um pouquinho do que o Model 80 suporta, mas vejam que é muito pouquinho. Tá? Então o limite seria 120, está entrando 121. Mas olha só como seria diferente se não tivéssemos o estabilizador. 137 é para acabar com o vintage. Uma outra opção é, por exemplo, ter um estabilizador desses. De repente a placa está estragada, mas o transformador está bom. A gente pode levar o transformador em algum técnico, uma pessoa que entenda, pedir para a pessoa isolar os tapes do transformador, de maneira a identificar o 0 volt, o 127 volts. Então nesses dois fios vai ser a entrada de tensão no transformador, tá? Desfazer as ligações de estabilizador que tem, ou seja, tirar aquela plaquinha toda, ligar o tape de 127 aqui nesse cabo de entrada, tá? E aí do tape que sai 110 a gente puxa um fio para alimentar aqui as tomadas de saída. Então a gente pega um estabilizador com a placa danificada e converte ele em um transformador rebaixador de 127 volts para 110 volts. Aí a gente vai ter um transformador bem seguro, tá? Para a gente alimentar vários vinténs. E vejam aqui um monte de tomadinhas. Isso aqui é muito interessante ter, porque a gente pode ligar várias coisas aqui, facilita um monte. Pode manter a chavezinha frontal, então quando a gente quer parar de escutar o sistema, desliga aqui e fica tudo protegido, digamos assim, de descargas e coisas assim, tá? Quando a descarga é muito forte, queimar tudo não adianta, tá? Só tirando a tomada para não queimar. Mas às vezes alguma descarga elétrica de raio, coisa assim, mais fraca, se a chavezinha aqui estiver desligada, já dá uma defendida. A gente pode usar essa solução aqui bem baratinha, que tem nos brechó, tem às vezes até no ferro velho, nos lugares que fazem coleta de material de descarte. Às vezes eles estão lá esperando um novo dono, então a gente pode usar isso aqui para ter segurança no uso dos nossos vinténs. A lâmpadazinha ali dentro, que ela é 6 volts, ela agradece, porque se a gente coloca 137, esses 6 volts vai chegar aqui por volta de 7 ou 8, então a lâmpadazinha também vai queimar mais cedo, o capacitor também vai se entregar mais cedo. Tudo vai se entregar mais cedo se a gente manter esse tipo de tensão nos equipamentos do passado que eram feitos para 110. Isso aí, um abraço.